como dedicar mais tempo a Deus e menos tempo às telas. A gente vive em um período onde a gente tem que, obrigatoriamente, muitas vezes, ter um contato constante com algum tipo de tela, né? Seja do celular, do computador, né? Seja de qualquer outra forma. Inclusive, você está me vendo agora por uma tela. E a gente, né, nessa pandemia, teve isso colocado de uma forma muito mais constante, né? Virou realmente uma necessidade. As telas fazem parte da nossa vida. A questão é que na maioria das vezes a gente dedica tempo demais, né, às telas, e um tempo às vezes desnecessário, com coisas que não edificam a nossa vida e que, ao contrário, né, prejudicam a nossa vida. Sobre essa questão, sobre o que a gente deve olhar, o que a gente deve assistir, a palavra de Deus nos traz um filtro, né, de tudo que a gente deve olhar, assistir, ouvir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso e vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, sempre que a gente se deparar com alguma coisa diante das telas que a gente tem contato durante o dia todo praticamente, a gente deve pensar: será que isso é edificante para a minha vida? A gente deve lembrar de Filipenses 4, 8 e avaliar se as coisas se enquadram aqui nesse texto. Uma outra coisa importante para que a gente dedique mais tempo a Deus e menos às telas é planejar os nossos dias, né? Pesquisar aquilo que a gente vai assistir, porque muitas vezes a gente tem um estado passivo, né, em que a própria plataforma escolhe o que a gente vai assistir. Se você está assistindo um filme, por exemplo, em determinadas plataformas, e você dorme e você demora para escolher, ela passa para outro filme, ou passa para outro vídeo no YouTube ou em outra plataforma. Então, você precisa ter, né, a noção daquilo que você está assistindo, né? Algumas vezes isso é difícil de fazer, principalmente porque a gente tem dias corridos, né? Mas a gente precisa sim planejar o que a gente vê, precisa planejar o nosso tempo com Deus, a nossa devocional tem que fazer parte do nosso plano diário, né? E tem que ser a base do nosso dia para que ele comece com oração, com leitura da palavra de Deus. Então, devemos usar a palavra de Deus como filtro. E uma outra forma é a gente gastar um pouco mais de tempo lendo do que assistindo. A gente tem grande audiência porque a gente tem um povo, principalmente hoje, né, no nosso país, que às vezes é muito preguiçoso em relação a ler, né? Então a gente precisa exercitar isso, porque a palavra de Deus foi nos dada em texto, né? E até atendendo a essa demanda, a gente tem pessoas que criaram novelas que dizem ser baseadas na palavra de Deus, mas não são, porque as pessoas não estão preocupadas em serem fiéis à palavra de Deus, mas em ter alguma audiência. E quando a gente, por ventura, né, se encontra assistindo da novela ou o que diz a Bíblia, qual é a verdade? A gente precisa acreditar na suficiência da palavra de Deus, porque quando a gente medita nessa palavra, a gente tem frutos durante a nossa vida. Por exemplo, o Salmo de número 1, versículos 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aqui a gente vê uma sequência, né, uma consequência da meditação na palavra de Deus, né? Ele não se detém no caminho dos ímpios, ele não faz as coisas erradas, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas se a gente não medita, se a gente não busca a palavra de Deus, a gente se esquece dessa palavra preciosa.
a gente também precisa gastar um pouco mais de tempo com a nossa família e tempo que seja de qualidade, né? Então, há quanto tempo, por exemplo, antes de jantar com a sua família, você não ora? Há quanto tempo você não janta com a sua família sem o contato ali na hora de comer com a tela do celular ou com a televisão, né? Para que você possa entender como foi o dia da outra pessoa, o que ela está precisando e tal, as expectativas dela. Então, isso é importante. Quando, por exemplo, os pais eles oram com uma pressa antes de comer, eles estão ensinando aos filhos que aquela comida é mais importante do que quem deu a comida, que é o Senhor. Quando eles não oram, eles estão mostrando que é totalmente insignificante você agradecer a esse Deus maravilhoso que foi o provedor desse alimento, né? Então, quando a gente prioriza qualquer dessas coisas, a gente está dizendo que qualquer delas, seja tela, seja comida, é mais importante do que agradecer a Deus. Então, substitua o tempo com as telas por tempo com Deus. Planeje um tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar informações a respeito de algum assunto que você tenha dificuldade. Não simplesmente pare de ler, de assistir alguma coisa ou de ouvir alguma coisa e deixe aquele tempo vago, mas substitua com tempo para fazer as coisas para a glória de Deus, né, para o seu crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Fique com Deus.